gente. Então, vamos lá. Então, foi nesse cenário aí, ó, principalmente nessa segunda metade do século, que o átomo também foi retomado. Veja que as ciências como um todo, não foi só a corrente elétrica, motores elétricos, luz elétrica, o telefone do Graham-Bell, o aperfeiçoamento do telégrafo, depois o rádio, já no final do século, praticamente 1900, com Guglielmo Marconi, e aparecem figuras como Thomas Edison e o Tesla, trabalhando muito a questão das radiações também. Isso não foi por acaso, isso tudo é decorrência do investimento no mundo das ciências, pesquisa, estudo, universidades, laboratórios, investimento. É o que a gente devia fazer aqui no Brasil, né? Mas deixa para lá. Como é que nós temos a origem do átomo? Vou falar rapidamente, porque eu sei que vocês já viram um vídeo, não é isso, sobre o átomo. Aquele rapaz deu uma pincelada boa, assim, com ilustrações, mas aqui a gente vai passar digamos assim, com menos detalhe, porque você já tem uma boa ideia. Então, como ele falou lá, a ideia vem lá da Grécia Antiga, 400, 500 anos antes de Cristo, e foi sendo sempre pensada, mas até hoje, você vê como é que são os costumes, né? Milhares de gerações seguidas, sempre falaram, repetindo a mesma coisa sobre o átomo. O que é o átomo? É aquilo que você tem na cabeça. Virou virou um jargão. É a menor porção visível da matéria. É a menor porção que se pode dividir um corpo, e por aí vai. Isso até hoje. Imagina para tirar isso da cabeça das gerações passadas. No entanto, quando foi no início do século XIX, ó, início do século XIX, 1803, o John Dalton, aquele das ervilhas, né, da experiência das ervilhas, do daltonismo, né, as pessoas que confundem o vermelho com o verde, certo? Ele era cientista, ele não, ele era químico, né? É, ele então começou a mexer nisso aqui. Porra, eu tenho que dar uma olhada aqui, eu tenho que dar uma olhada nesse modelo atômico dos helênicos, ou seja, dos gregos. E ele não conseguiu adentrar muito, mas o que ele falou já mostrava assim que era o início de um processo de mudança. Então ele imaginou assim, ó, os gregos não falavam do formato do átomo. Ele deu um formato aqui, ó. O átomo deve ser igual uma bola maciça, indivisível e indestrutível. Então, toda a matéria deve ser formada por essas partículas extremamente pequenas, chamado átomo. Tá? Todos os átomos de um determinado elemento são iguais. Veja, ele já está usando. Os gregos não falavam isso. Apresentam as mesmas propriedades. Olha, essas propriedades, tamanho, massa e forma, depois viria a ser avançado com as propriedades químicas. Ele já estava lançando mão aqui, abrindo o tema para discussão, né? Átomo de elementos diferentes possui propriedades diferentes. Essa aqui, ó, tamanho, massa e forma. E depois viríamos a confirmar que também propriedades químicas. Átomos podem se unir para formar átomos compostos. Olha, os átomos compostos que ele fala aqui nada mais, nada menos do que as moléculas que a gente conhece hoje. Uma reação química nada mais é do que a união e separação dos átomos. Perfeito. Os átomos se juntam para formar moléculas, moléculas se juntam para formar moléculas mais complexas, aglomerado de moléculas, e formar as estruturas que dão origem, né, por exemplo, às células. Portanto, ele lançou o chamado modelo bola de bilhar. Quase 70 anos depois, veja, já estamos em plena febre da pesquisa
né, de química e de física nos laboratórios europeus. Veja o que acontece. William Crookes, um químico inglês, ele criou a ampola de Crookes, aquele vaso fechado que eu falei para vocês, e lá dentro se desenvolviam aquelas experiências, né? Depois eu vou postar lá na plataforma também uma apostilazinha para melhorar isso aqui, para vocês tirarem dúvida, tá? Então, ele já verificando o comportamento da corrente elétrica, ele colocou é, metal, né? Duas hastes de metal, uma em cada extremidade da ampola. E ali dentro, quando colocava gases, fazia experiência, eles viam claramente a formação de uma luminosidade esverdeada, azulada, laranjada, e por isso eles conseguiam, deram o nome de radiação catódica, raios catódicos, e eles conseguiam ver a direção e o formato daquele feixe. Foi ali que eles conseguiram as primeiras estudar, por exemplo, e determinar as primeiras características da radiação, da propagação da radiação como um todo, porque o que pegou para a radiação catódica viria a pegar também a mesma coisa, uma coisa muito parecida com o raio-x, o feixe de raio-x, tá bem? Muito bem, está aqui a ampola de Crookes. Essa aqui é para laboratório, né? Ou seja, está isolada aqui. E aqui, tipo uma garrafa de PET, é a mesma ampola de Crookes, com formato um pouquinho diferente, tá? Aqui, ó, um metal aqui, no início, um metal aqui, praticamente no outro extremidade, e aqui uma janela para retirar o ar de dentro e produzir vácuo. E aí, com as experiências que eles foram fazendo, eles foram estudando as características dessa radiação catódica. Veja que isso aqui está esverdeado. Quando eles colocavam um gás diferente do outro, eles produziam luminosidade e também a coloração era diferente para cada gás. Essa experiência, por exemplo, colocando aqui, o cara já era vascaíno, tá vendo? O Vasco é muito mais antigo do que vocês imaginam. De 1492, quando dobrou o Cabo da Boa Esperança. Não, Vasco da Gama, quando fez aquelas viagens, grandes navegações lá para África. Então, com isso aqui, ele verificou assim, que ele se propagava em linha reta. Somente uma radiação em forma de feixe, numa direção, seria capaz de produzir essa imagem, essa sombra, da mesma forma que a luz produzia. Sendo isso uma radiação, né? Quando ele retirava o gás, ficava no vácuo, fazia a mesma experiência, não viam absolutamente nada, porque tudo era invisível. Mas existia a radiação. Foi aí que o Röntgen desconfiou da radiação. A radiação era nada mais, nada menos do que o choque de elétrons nessa direção, que se chocava com a parede de vidro, havia uma conversão energética que transformava elétrons em movimento, em alta velocidade, transformava em calor e também em fótons de raio-x que se espalhavam para toda a direção, inclusive para a placa luminosa, onde ela ficava em consequência luminosa e onde ele verificou as primeiras imagens dos objetos que ele colocava na frente da placa, tá bem? Então, o esquema é mais ou menos esse aqui, ó. Eles não sabiam nada de polo positivo nem negativo. Mas eles sabiam, por exemplo, que uma borda dessa com metal produzia a fonte da radiação e que se direcionavam, durante a experiência, se direcionavam para o outro lado, onde existia um outro objeto de metal. Então, na verdade, não se espalhava em linha reta assim, não, só num foco, não. Se espalhava para tudo, em forma de leque, que acompanhava isso aqui. E quando a radiação, os elétrons chocavam na parede, produzia raio-x de baixa potência, ou seja, de baixa energia, mas era o suficiente para fazer a placa brilhar. Aparece o Goldstein, né, com esse nome, é japonês, não é isso? Ó, mais um judeu,
ajudando aí a humanidade, e ele fez algumas experiências que vocês vão ler na apostila, que era muito interessante. Imagina isso aqui, uma ampola, tipo aquela ampola PET ali, ampola de Crookes PET. Ele adiantou o polo negativo aqui, ó, polo negativo adiantou, porque ele ficava sempre aqui próximo, né? Ele adiantou para cá, e o polo positivo está lá do outro lado. Cortamos aqui porque a tela é muito pequena, não ia dar para você ver. Então, o outro lado eles chamavam de anodo, que era o polo positivo, e catodo, o polo negativo. Eles ainda não tinham essa ideia de positivo e negativo, tá bom, gente? Eles só chamavam anodo e catodo. Isso ainda tem na nossa ampola, tá? De raio-x de hoje. E aqui, a saída da janela para produzir o vácuo, também a base de sustentação, né? Ele cortou essa parede aqui para a gente ver o que acontecia. O que acontecia na realidade? Olha, isso aqui era ligado à corrente elétrica e praticamente era uma resistência à corrente elétrica. Então, ele se aquecia, com o aquecimento produzia calor e também liberava elétrons, tá bom? Liberava elétrons, são essas bolinhas azuis pequenas. Só que ele colocava gás, ele colocava um gás aqui com essas moléculas gasosas suspensas. Então, esse verde e esse vermelho são as moléculas de gás. O verde, as moléculas naturalmente do gás, e o vermelho, as moléculas depois de ionizadas, ou seja, depois que elas se chocavam com esses elétrons, elas voltavam, porque aqui é o polo negativo, o polo positivo está lá. Então, quando ele ligava lá, acionava a corrente elétrica, produzia tudo ao mesmo tempo. Aqui, ó, aquecia, com o aquecimento produzia calor, mas produzia também, liberava elétrons do metal, aqueles elétrons livres da última camada, tá bom? Chamada ionização termoiônica, efeito termoiônico, ou seja, todo o corpo aquecido a uma temperatura de incandescência, ele libera elétrons naturalmente da última camada provocada pela ação do calor. E esses elétrons, como tem carga negativa, eles eram atraídos pelo polo positivo e faziam um fluxo em direção ao polo positivo. Então, seriam a radiação catódica. Se não tivesse as moléculas de gás aqui, vai atrapalhar, se tivesse sozinho, seria a radiação catódica, a mesma da ampola de Crookes. Só que agora ele tem gás. E nesse gás, além de produzir a luminosidade do gás, o que acontecia? Ele verificou o seguinte, ó, tudo bem que quando eu aciono aqui o botão da energia elétrica, acontece a mesma coisa que acontece na ampola de Crookes, um fluxo luminoso para lá, significa que tem esse raio catódico, está indo para lá, mas eu perfurei aqui, eu fenestrei aqui o catódico de propósito para saber o que acontecia desse lado. E ele verificou o seguinte, ó, a luminosidade que acontece aqui também está passando retrogradamente, está vindo aqui, passando por esses buracos e está vindo para o lado negativo. Foi quando ele concluiu o seguinte, ó, o que deve estar acontecendo é o seguinte, essa bolinha verde é a molécula de gás natural, portanto, em repouso de carga, tá? Neutra, carga neutra, está solta no gás aqui dentro. Na medida em que essa bolinha azul, que é elétron, se choca com a molécula verde, ela ioniza. Até então não se usava esse nome, ionizar, não se sabia o que era isso ainda, tá, né? Mas essa bolinha azul, que é o elétron, ela muda a carga elétrica dessa bola, dessa molécula de gás, que agora é positiva. Sendo positiva, ela não vai mais ser atraída pelo polo positivo para onde ela estava indo. Ela vai voltar, porque isso aqui é negativo, e vai esbarrar no polo negativo, que era o catodo. Só que aquelas que iriam esbarrar exatamente na região fenestrada, elas passavam direto e foi o que permitiu ele chegar a essa conclusão, tá bom? Então, aqui já em 1870, desculpa, 87, ele descobre e chama a atenção do mundo inteiro para essas mudanças de carga
e que essas partículas que eles trabalhavam, existia carga, uma carga positiva, uma carga negativa, e daí deu um outro tom, porque é daqui que parte, por exemplo, a ideia da corrente alternada, que viria a ser descoberta depois pelo Tesla, né? Bom, vamos lá. Desenvolvida pelo Tesla. E aí aparece, em 1895, o Röntgen no laboratório dele, né? Um laboratório muito bem organizado, vou mostrar para você. Aqui não, depois eu mostro. Imagina uma oficina mecânica de adolescente, comandada por adolescente, assim, no subúrbio, hein? Com todo respeito ao subúrbio, cheio de carro velho lá sendo consertado, e ninguém para organizar, não tem uma visão feminina, uma visão administrativa. Imagina uma oficina dessa, como antigamente era muito comum, vi muitas, em que o próprio dono da oficina, quando procurava a chave, não sabia onde tinha deixado, porque não tinha um local específico. E por aí vai. Mas ele lá no laboratório dele, no isolamento, que ele trabalhava sozinho, ele não tinha assistente, tá bom? A esposa dele era o único ser vivo que tinha contato com ele normalmente dentro de casa. Não se fala em visita, não se fala muito na questão social deles, né? Ele, por ser cientista, ele iria nas reuniões da academia e da universidade com a frequência dele, mas era uma pessoa retraída. E aí, eu já sintetizei para vocês, ele chamou de radiação X. Aqui eu faço um comentário enaltecendo como é que foi difícil e que a gente tem que contemplar, tem que rezar para a alma dele, porque foi um grande benefício para a humanidade. Ele também foi sacrificado, ele morreu de câncer, né? Câncer no reto. Não se sabe se foi provocado por doença estimulada ou iniciada pela radiação, ou se foi mais uma tendência de algumas, digamos assim, tendências genéticas dos judeus, né? Eles têm algumas doenças que são próprias deles, com frequência também câncer. Não sei se isso mudou até hoje, né? Aí veio 1896, que aconteceu a descoberta da radioatividade, que eu também já fiz o resumo para vocês, né? Aquela placa fluorescente, na verdade, que eles chamavam de placa luminosa, também era estudada nesses laboratórios todos. Todo laboratório de química existia aquilo lá, tá? Existiam ampolas de Crookes, existiam as placas luminosas, e existiam também câmaras escuras e mecanismos, aquelas máquinas para fazer as fotografias da época, tá bem, gente? Aquelas preto e branco, que a gente vê aí a imagem muito, praticamente só o vulto. Então, o casal Curie, aqui está escrito Curie, Curie, Marie Curie e Pierre Curie, que era seu esposo, filho de Frederic Curie, ele, então, descobre a radioatividade, descobre o rádio, depois o polônio, na mesma amostra de Becquerel, e então a Madame próprio sugere que se mude o conceito de radiação penetrante para radioatividade. Aparece um cientista neozelandês, Ernest Rutherford, né? Que também se interessou muito, trabalhava em Londres, se formou em Londres, se aperfeiçoou em Londres, e começou a estudar os elementos radioativos e acabou descobrindo que existiam três tipos de radiação quando se estudavam aquelas amostras radioativas, que são a radiação alfa, a radiação beta e depois a radiação gama também, né? Foi descoberta pelo cientista William Villard, né? Descobriu a terceira geração já em 1900, ó, a radiação gama, tá bem? Radiação gama, que eles fizeram umas experiências, essa aqui é a primeira experiência de Rutherford, quando ele, depois que o Villard descobriu a radiação eletromagnética gama,
Eles dois, então, claro, eles dois juntos ou separados, porque eles não escondiam os avanços científicos de um para o outro, né? Eles acabavam ajudando, se ajudando mutuamente. Existia muito de ingenuidade, claro, porque o Thomas Edison, lá do outro lado do Pacífico, ele não pestanejava, ele não piscava o olho, ele não dormia no ponto, tudo ele convertia para dinheiro, tá bom? Os projetos deles eram financiados por verba de terceiros, ou seja, ele não arriscava o dinheiro dele, era um ganhador de dinheiro, inteligente, cientista, pesquisador, mas sabia muito bem valorizar. Enquanto na Europa ainda pairava aquela ideia eh, digamos assim, do cientista altruísta, né? Que não pensava nele. Ao contrário, muitos deles morriam pobres, porque gastavam as economias dele e da família, às vezes, com suas pesquisas, com seus laboratórios, pagando pessoas do seu bolso. O próprio Louis Pasteur também, que trabalhava na questão da biologia, da microbiologia, eh, e das vacinas, ele foi um desses que pagava do bolso dele, lá em Paris, né? O que Rutherford fez? Ele fez aqui, pegou um pedaço de chumbo, cavou um poço, pegou o urânio, que ele já sabia que era emissor de radiação alfa, aqui, colocou esse urânio no fundo do poço, estabeleceu um campo elétrico, no caso eletromagnético, de um lado positivo, o outro lado negativo. Duas placas, né? Positivo, negativo. E um pouco mais acima, ele colocou um filme fotográfico da época, que era o filme que a gente trabalhava. Era o mesmo filme da radiografia, tá? Ele abriu o poço, deixou expor um tempo, depois foi revelar o filme e verificou uma mancha aqui, uma mancha escura no centro e outra aqui. Foi então que ele determinou o seguinte: ó, o Vilar está correto, está certo. Não tem só dois tipos de radiação. Não tem só alfa e beta, como eu imaginava. Tem uma radiação gama. Primeiro, que a radiação beta, ela é atraída pelo polo positivo, portanto, ela tem carga negativa. E como fez uma mancha no filme, ela tem massa. Pelo tamanho das manchas, dos pigmentos, ela tem massa. Não é simplesmente energia. Do outro lado, a radiação alfa também tem carga elétrica, foi atraída pelo polo negativo. Então, ela tem a sua natureza positiva. E como fez manchas muito maiores, pigmentos muito maiores do que a beta, ela também tem massa e a massa é muito maior do que a beta. E ele foi estudar aqui no centro, verificou o seguinte: aqui também tem um tipo de radiação muito, digamos assim, suave, deixou manchas, mas umas manchas muito diferentes das outras duas. Significa que não tem massa. Ele não tem massa, essa radiação central não tem massa, e, portanto, não sofreu a influência nem do polo positivo, nem do negativo, portanto, não tem carga. Então, nós estamos diante da radiação gama do Vilar, do cientista Vilar, tá bom? Daí para frente, foi uma beleza. Hoje, se a gente pega isso aqui, que foi de um livro de ensino médio, tá? Eu acho que algumas pessoas ainda pegaram esse livro de ensino médio, livro de física de segundo grau da época, e coloca aqui para estabelecer mais ou menos uma ilustração da capacidade dessas radiações. Ó, isso aqui é uma folha de papel, isso esverdeado. Isso aqui é uma mão humana. E isso aqui é um pedaço de trilho de ferro, tá bom? Alguns centímetros de espessura. Então, você veja, a radiação alfa, ela é pesadona. Na verdade, ela tem dois prótons e dois nêutrons, tá? Então, ela basicamente tem a mesma massa do berílio, do elemento berílio.
Então, ela é pesadona e é retida por uma simples folha de papel. Em poucos centímetros, ela se propagando no ar, em poucos centímetros ela perde a sua energia, né? Mas a radiação beta aqui, olha, essa radiação beta, que na verdade são eletrodesenvolvimentos a uma velocidade muito grande, ela pode penetrar, como tem massa, o termo está correto, pode penetrar alguns milímetros, dependendo da sua velocidade, alguns centímetros até de pele humana. Mas não chega a sair do outro lado, conforme a radiação gama. Radiação gama muito mais potente do que as duas e muito mais potente do que o raio-x, tá bom? Como aqui não tem raio-x, é do elemento radioativo, a experiência não conta com raio-x. Mas se a gente fosse inserir o raio-x aqui, ó, radiação X, onde que eu iria incluir aqui nessa cadeia hierárquica de potência? É claro que eu iria colocar aqui entre o verde e o amarelo, tá bom? O raio-x entraria aqui, ó. Por quê? Tem muito mais energia, muito mais potente do que a radiação beta, mas muito menos do que a radiação gama, tá bem, gente? Só que o raio-x aqui, como ele é um fator, um subproduto da corrente elétrica, ele não poderia ter advindo aqui do elemento radioativo. Mas se colocasse aqui para medir a potência, estaria aqui no meio, tá? Costuma-se falar de que a radiação gama é 1000 vezes mais potente do que a radiação X, tá legal? Depois vocês vão esmiuçar isso aí, vão virar doutores nisso aí. Então, olha os modelos de átomo. O átomo, o átomo até então não está dominado, tá bom, gente? Até então não está dominado. Vocês viram que o conhecimento das radiações ionizantes, que são oriundas de átomos de material instável, material radioativo, vieram primeiro do que o conhecimento do próprio átomo, tá bem? Como o raio-x. O raio-x, ele passou a ser aplicado em benefício da humanidade, a produzir radiografias, antes mesmo de se saber completamente as suas características, de onde vinha, como é que era produzido na sua essência. Os conceitos gerais dominaram esse início da ciência da radiação, até que a ciência foi evoluindo, inclusive impulsionada pelo conhecimento atômico, que impulsionou mais ainda o conhecimento das radiações. Veja, uma coisa impulsionando a outra, virou um círculo virtuoso, né? Um ajudando o outro, conhecimento de um lado ajudando o outro, impulsionando o outro. Então, em 1904, o modelo atômico ainda era questionado, tá bem? Porque o modelo atômico de Thomson, aquele do pudins em passas, né? Ele ficava no ar ainda. Poxa, mas como é que pode? Se os elétrons ficam soltos ao redor do núcleo e eles têm carga negativa, por que que o núcleo positivo não atrai? Olha, se isso acontecesse, não existiria nada no mundo, tá bom? E as primeiras experiências colocando, digamos assim, estruturas para conhecer melhor o átomo, eles partiram exatamente do uso com elementos radioativos, a radiação. Veja esse aqui, veja essa experiência, né? Esse, esse cientista aqui, ele fez 3 experiências. Ele era botafoguense já, tá? O Botafogo é mais antigo do que a gente imagina. Ele era botafoguense. O que que ele fez? Ele falou, foi assim, ó, eu vou colocar eh, gás aqui dentro da ampola de Crookes, vou colocar uma estrela e vou confirmar se realmente essa estrela confirma o que aquela experiência lá atrás, né, com a radiação catódica, fez, que foi determinar que a radiação catódica e agora a radiação ionizante, se ela na verdade, se propaga em linha reta. Então, ele fez a experiência e verificou o seguinte: a linha de linha reta ela se propaga de forma divergente, em forma de leque.
Ela vai se abrindo em forma de cone, tá bom? Por que que ele descobriu que em forma de cone? Porque na medida em que ele distanciava a estrela aqui da borda, da parede, da ampola, a imagem, o tamanho da imagem ia aumentando ou diminuindo de acordo com a distância. Então, ele determinou o seguinte: se igual uma sombra, se você afasta do anteparo, você magnifica a imagem. Por quê? Porque o feixe se propaga, o feixe de luz também se propaga de forma divergente e vai aumentar o tamanho da imagem. Depois fez outra, né? Fez outra experiência aqui, é o seguinte: agora eu vou fazer a mesma experiência com a estrela móvel, tipo assim, ó, eu vou criar uma forma que aqui essa base de sustentação permita a estrela se movimentar. Eu quero que vocês imaginem o seguinte: eu não tive condições de melhorar essa imagem, mas essa seta curva branca, ela deveria estar aqui, indicando que essa estrela vai circular no seu próprio eixo, que o eixo está aqui, tá bom, gente? Ela, do jeito que está aqui, ela não consegue, porque o eixo está aqui embaixo. Mas essa seta eu não consegui trazer para cá. É só imaginar. Porque aqui foi exatamente para saber eh, se a radiação, né, se a radiação catódica realmente tinha massa. Porque se tivesse massa, ia acontecer o que ele comprovou. Ele deixou a estrela aqui solta, assim, no eixo, e colocou, né, impulsionou o feixe e verificou que a estrela girava, a estrela se movimentava. Então, ele verificou o seguinte: ó, se fosse só energia pura, a estrela, que seria aqui, está no lugar do catódio, não é isso? O polo positivo, o polo negativo está aqui produzindo os fótons, tá? Os elétrons. Se não tivesse massa, isso aqui não teria saído do lugar nem tremido. Mas como tem massa, tudo indica que tem massa, né? Então está confirmada a existência de elétrons, significa que essa radiação catódica tem massa. E aí começa a se desenhar melhor a ideia de elétrons, a ideia de núcleo, a ideia de elétrons, o conhecimento, porque ele aqui está comprovando o que eles já desconfiavam, tá bom? Outra experiência que ele faz, a terceira, ele verifica o seguinte: ó, eu vou fazer a mesma experiência, não vou colocar nada no centro, no meio, mas vou colocar um campo eletromagnético aqui, ó, positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo. Então, ele verificou o seguinte, com gás no interior, que é para ele ver a tendência para onde vai, né? Senão, se fosse só no vácuo, ele não veria nada. Então, ele disparou e verificou o seguinte, que a direção da radiação catódica iria rumo ao polo positivo, indicando que, além de massa já concebida a ideia aqui, essa massa tem carga elétrica e é negativa porque foi atraída pelo polo positivo, tá bom? Então, foi esse rapaz, foi assim que ele chegou à conclusão, foi assim, espera um instante. Foi assim que ele chegou à conclusão, vai estar onde? Vou na rua, do namoro. Matou com o celular. Tá. Foi assim que ele chegou à conclusão que o átomo, digamos assim, descobriu o elétron e deu um grande passo para a questão do átomo ser divisível ou não. Porque é o seguinte, ó, eu descobri, eu comprovei que o átomo tem uma parte chamada elétron, que é diferente do núcleo. Então, começa a cair por terra aquela ideia de que o átomo era indivisível. Ora, como que ele é indivisível se eu acabei de descobrir uma parte separada dele? Se ele tem uma parte separada, que pode ser separada, quem parte, reparte. Então,
o átomo pode ser repartido, sim. Tá bem, gente? Então, veja que isso aqui foi no início do século passado, e até hoje a gente ainda continua com a ideia de que o átomo é indivisível. Você viu a força que tem os costumes, a cultura popular, tá? Então, o modelo atômico do Thomson foi esse modelo de pudim de passas aqui, baseado, baseado na descoberta da experiência dele. Ele, então, imaginou o seguinte, ó, então, esse átomo, ele é cheio de partículas de, um, que tem massa, mas que tem carga positiva e tem carga negativa. Ele chamou isso de modelo pudim de passas, tá? Veja, foi em 1904, 7 anos depois, só 7 anos depois, o mundo concebendo e vivendo com essa ideia equivocada, é que o Rutherford, aquele neozelandês, lembra? Radicado na Inglaterra, que descobriu a radiação beta e alfa e beta, né? E depois confirmou a radiação gama. Ele começou a fazer experiência. Vou mexer nisso aqui, peraí, está muito tempo que esse negócio está parado e vamos fazer umas experiências para confirmar esse negócio aqui, esse átomo aqui. O dia de pássaro não está dando para engolir, não. O que ele fez? Pegou o bloco de chumbo, fez um poço, colocou polônio, pegou aqui outra lâmina de metal de chumbo, fez um orifício bem no centro, outro orifício aqui nessa outra. Para que isso, gente? Porque ele sabe que o feixe de radiação, qualquer radiação que venha a sair daqui, principalmente a radiação alfa, que o polônio é o maior emissor de radiação alfa, a radiação, quando ganha ela só está restrita assim, como se fosse um foco, ela só está restrita enquanto ela está dentro do tubo. Depois que ela ganha o espaço aberto, a tendência dela é se propagar de forma divergente e produzir uma imagem tipo cone, tá bom? Por isso que ele foi, eu não quero imagem cônica, eu quero um feixe concentrado. Fez um buraquinho aqui. A mesma coisa aqui, feixe concentrado. E aqui no final ele pegou aquela folha de ecrã fluorescente, a placa luminosa, lembra? Placa luminosa, que na medida em que ela é acionada por uma energia externa, ela emite luz, luminosidade. Ele quase que fechou aqui, deixando no meio, ó, entre as duas bordas, ele fez uma curva, deixou no meio apenas o espaço para que o foco principal de radiação alfa se propagasse, tá bom? E aqui no meio desse semicírculo aqui, do meio desse círculo de ecrã fluorescente, ele colocou uma lâmina de ouro muito fina, finíssima. Ele pensou assim, o ouro é um metal denso, o ouro é mais denso do que o tungstênio, que ainda não era utilizado aqui o tungstênio ainda. Só depois que o Thomas Edison começou a colocar na ampulha, né? Pegou o ouro, colocou aqui. Pensou assim, eu quero conhecer melhor a natureza desse átomo. Eu vou fazer experiência com átomo de ouro. E aí, o que que ele viu? Apagou as luzes, não é isso? Abriu aqui o poço e começou a ver o espetáculo. Qual o espetáculo que ele viu? Ele viu uma tocha preponderante aqui, bem em linha reta, uma grande tocha de luminosidade aqui no ecrã, correspondente ao feixe principal, que ultrapassava a placa de ouro, tá bom, gente? Ultrapassava a placa de ouro e acabava incidindo aqui e produzindo a luminosidade na placa de ecrã, na placa, na placa, ah, na placa luminosa, tá? Placa luminosa. No entanto, ele verificava o seguinte, algumas cintilações soltas, assim, aleatórias. Pô, teve um brilho aqui, teve um brilho aqui, um brilho aqui, um brilho aqui, brilho aqui.
Isso não pode ser. Isso só pode ser a mesma coisa. Então, ele ficou pensando assim, o que que poderia ser? E ele analisou o seguinte, ó. Ele imaginou assim, ó, esse átomo, ele não pode ser uma bola maciça, porque, do contrário, ele não deixaria passar a radiação através dele. Esse átomo significa que ele tem espaço entre ele, entre as partes que compõem esse átomo. E imaginou o seguinte, ora, esse átomo deve ter um núcleo que tem massa e tem carga, e que deve ser a maior massa do átomo. Mas ele deve ter elétrons espalhados na sua periferia. E entre esses elétrons tem espaço por onde essa radiação está passando. E essas cintilações que acontecem assim, aleatória, foram os fótons de radiação alfa que se dirigiram diretamente para o núcleo e o núcleo rechaçou, porque o núcleo é blindado. Não passa nada, essa radiação não consegue passar pelo núcleo. E o núcleo rechaçou, ele voltou, e essas que voltaram para o lado, para lá, são responsáveis, esses fótons, e essas radiações alfa que voltaram para o lado, foram desviadas pelo núcleo, ela, na verdade, explicam essas cintilações, esses pontos cintilados aqui. Pois é, ele acabou descobrindo, tá bom, gente? 7 anos depois, que esse átomo não era aquele átomo modelo pudim de passas, não era maciço. E acabou lembrando o seguinte, olha, lá no núcleo deve ter alguma coisa que tem a carga positiva. E é o núcleo que contém a maior massa do átomo. E realmente tem espaço entre o núcleo e os elétrons, e entre os elétrons entre si, senão o, aquele teste, aquela experiência não saía com o efeito que saiu. Tá bem? Ó, concluiu-se que a lâmina de ouro não poderia ser constituída por átomos maciços, justapostos como propôs Dalton e Thomson. Pelo contrário, propôs um átomo a grandes vazios no núcleo e ele achou muito parecido com o sistema solar, tá bom? O nosso sistema solar, onde tem uma estrela no centro, que seria o núcleo, que é o Sol, e a periferia com órbitas definidas, que seriam os planetas e suas órbitas. Ele verificou ainda que as partículas do núcleo eram da mesma característica da experiência do Goldstein, aquela que ele mudou o polo, não é isso? Que mudou o núcleo naquela ampola de Crookes modificada, colocou gás e causou ionização. Pois é, ele verificou que essas partículas que o núcleo apresentou tinham mais ou menos as mesmas características de tamanho, de forma dos prótons, daquelas moléculas ionizadas. E ele denominou essas partículas de próton. Sendo o próton positivo, né? Sendo o próton positivo, e estabeleceu mais ou menos a estrutura do átomo moderno, né? Com ele, ele verificou a massa, falou assim, ó, os componentes de um átomo, elétrons, e o núcleo, com o próton, ele imaginava que só tivesse próton no núcleo, tá bom? E a massa de um elétron é 1836 vezes menor do que a massa de um próton. E imaginou mais ou menos o modelo planetário, ele deu o nome de modelo planetário, tá bom? Parecido com o sistema solar. E aí aparece 2 anos depois um outro cientista, o Bohr, foi lá no vídeo o rapaz fala dele também, que juntou a teoria do Rutherford e mais o modelo clássico de Maxwell, que era algumas leis da física que regiam na época,
e verificou o seguinte: esses elétrons não caem, esses elétrons não saem do lugar, a não ser que recebam energia de fora. Tá bem? Ou seja, esses elétrons estão em movimentos nas suas camadas, e se não tiver uma energia externa, eles não saem do lugar. E se tiver, vão causar alterações de acordo com essa energia, né? Então, diante disso, o elétron em rotação constante em volta do núcleo estaria emitindo energia, isso era a ideia antiga, tá? Fazendo com que sua velocidade de rotação diminuísse até que ele fosse atraído pelo núcleo, o que não acontece. Então, o Niels Bohr chegou e disse o seguinte: olha, o Rutherford, isso não pode, essa teoria não pode por isso, isso e isso. Mas, no entanto, todavia, pelas minhas experiências, dá para aprimorar o teu átomo e a gente lança aí um modelo nosso, né, de Rutherford Bohr, que é o que está prevalecendo até hoje, né? Eles propuseram o seguinte, ó, o elétron fica, não perde energia, ele se mantém distante do núcleo, e, ao mesmo tempo, agregado ao núcleo, né? Sendo atraído pelo núcleo, porque por forças nucleares e forças de cargas elétricas também. Núcleo positivo pelo próton, né? Ele achava que só tivesse próton, e o elétron negativo. Então, o Bohr chegou e falou assim: olha, os átomos têm um núcleo, mas eles devem ter camadas também, igual o modelo solar. Ou seja, tem um, tem um planeta que está mais próximo da Terra, que é o Marte, não é isso? Seria o primeiro elétron e o primeiro orbital, a primeira órbita. Depois, se eu não me engano, é a Terra, depois vem até chegar no sétimo, ou oitavo planeta, cada um na sua órbita. Então, ele imaginou o seguinte, ó, vamos estabelecer, então, que todos os elétrons, desde o átomo mais simples, que é o hidrogênio, só tem um elétron, até o mais complexo, que naquela época ficaria em torno de 80 e pouco, urânio, plutônio, por aí, né? 90 e poucos elétrons, eles são distribuídos em 7 camadas, que vai da letra L à letra Q, mas que vai como se fosse de 1 a 7 camadas. E com número de elétrons máximos estipulados por cada camada. Desde a primeira camada K, só pode ter 2, menos o hidrogênio só tem 1, até os outros vão aumentando, 8 no máximo aqui, 18 aqui no máximo, 32 aqui no máximo, 32 aqui, depois decai um pouco, 18, e aí essas duas últimas camadas distribuem o que falta para completar a quantidade do elétron que o átomo tem ao seu redor, ao redor do seu núcleo. Então, ficaria isso aqui, que é exatamente o que a gente aprendeu, né, como o nosso modelo, é o modelo atômico de Rutherford Bohr, tá? Isso aqui não tem que desmerecer o Rutherford, não, é o modelo atômico de Rutherford Bohr. Então, está aqui o núcleo e as camadas. Hum. Então, ele diz o seguinte, ó, esses elétrons estão perpetuamente circulando ao redor do núcleo, cada um na sua órbita, de modo que eles só saem do lugar se eles receberem energia, tá? Energia, assim, calor ou eletricidade é radiação, tá bom? Tudo é radiação. Se eles receberem energia através de uma radiação externa, o suficiente para removê-los daqui. Aí, então, eles modificam, né? Então, quando eles recebem isso, eles podem mudar de, digamos assim, eles podem mudar de orbital. E o contrário também, quando ele perde energia, ele muda de orbital, ele se encaixa numa órbita mais interna. Tá bom? É assim que a radiação é produzida exatamente assim, a radiação característica. Tá? Depois vocês vão ver. Então, aqui tem um modelo atual, né, na versão atual, que é um átomo de hidrogênio com um elétron, com um próton. E aqui, ó,
um chamado que a gente chama de modelo de cabeça de cebola, tá bom? Você tira uma camada, tem outra, tira uma camada, tem outra. Mas, na verdade, os orbitais estão aqui, ó. Aqui tem alguns elétrons circulando ao redor do núcleo. Aqui tem um outro circulando ao redor do núcleo. E aqui é um outro orbital circulando ao redor do núcleo. Então, a gente vê assim, né? Esse aqui é um átomo de alumínio. Alumínio é número 13, número atômico. Então, ele tem 13 elétrons ao redor. Esses 13 elétrons estão distribuídos nesses três orbitais. Primeiro orbital só pode ter 2 elétrons. Então, aí sobram 11. Segundo orbital só podem ter 8 elétrons. Aí sobram 3. No último orbital, ele vai ter os 3. Tá ok? É assim que é distribuído. E aí a tabela periódica, que naquele final de século recebeu um apronto vantajoso, muitos elementos foram criados e introduzidos aqui. Ó, essa tabela periódica, muitos elementos químicos já são conhecidos desde os tempos bíblicos, tá bom? Prata, ouro, é isso? Essas coisas aí você já conhece em tempos bíblicos, só não sabia como lidar com ele, nem como conseguir, nem como identificar, né? O ouro e a prata eram identificáveis, se reunia grande quantidade, mas o átomo em si. Então, o que acontece? O cientista Dmitry Mendeleev, um russo, tinha um laboratório de pesquisa, química e física, em Varsóvia, na Polônia. Por lá, a gente vai ver que a Madame Curie estagiou lá, ficou encantada quando ela terminou os estudos do ensino médio, ficou encantada. Aquilo marcou a vida dela, tanto que ela foi se dedicar a isso aí. Voltou para, foi para Paris e foi lá trabalhar com Becquerel e de lá decolou, tá bom? Mas, assim, o Mendeleev foi um químico que ele conseguiu aperfeiçoar. As pessoas falavam muito em esboço de tabela. Não, não. Ele criou uma tabela, exatamente esse formato aqui, e conseguiu classificar, colocar no seu devido lugar 52 elementos químicos já conhecidos naquela época. Tá bom? Mas ele deixou o espaço, assim como tem esse espaço aqui, ó, ele deixou o espaço já prevendo que outros elementos iam ser descobertos e iam ocupar aquela casa. Ele já determinava o número atômico, ele determinava, digamos, massa e por aí vai. Ele previa tudo isso, não sei como, porque na ciência acho que dá para prever. Tem alguns elementos radioativos, esses aqui, ó, eles são previsíveis. Tem alguns aqui, esses últimos, que nem foram ainda descobertos, já se sabe que eles existem ou vão existir, tá bom? Ou natural ou artificialmente. Esses aqui são todos artificiais. Pois é, o Mendeleev. Então, nessa segunda metade de século XIX, a tabela periódica recebeu muitos elementos aqui que foram complementados de acordo com a previsão do Mendeleev. E ela continuou recebendo novas descobertas no decorrer do século, da metade do século passado, e de lá para cá, né, muito poucos elementos surgiram da década de 50, 1950 para cá. Tá? A maioria foi, digamos assim, enxertada no século XVIII, no século XIX, de 1800 até 1900, praticamente a tabela já tinha esse formato aqui. Evoluiu um pouquinho só. Em 1919, o Rutherford já estava cansadinho, já velhinho, né? Mas o instinto de cientista não parava, né?
E ele, então, no laboratório, quase que assim, ele deixou. Ele estava fazendo umas pesquisas com nitrogênio. Nitrogênio tem 7 prótons no núcleo e número de massa 14, tá, gente? Então, ele tem 7 elétrons na eletrosfera. Ele deixou a amostra de nitrogênio próximo de uma amostra de sais de urânio, de polônio, aqui, ó, emissor alfa. Quando ele voltou e foi observar, deu na ideia dele de observar que elementos químicos eram aqueles. De repente, ele fala que deu na ideia, mas eu acredito que, pela idade, ele tenha esquecido, aí queira rever que elementos são esses que eu deixei aqui, por que eu trabalhava com essa pesquisa nele. O fato é que ele foi verificar e tinha lá um outro elemento no lugar de nitrogênio. Tá? Ó, era nitrogênio, número atômico 7. Agora ele tem um outro elemento químico, que é oxigênio, para número atômico 8. Então, ele percebeu que houve o que viríamos a chamar posteriormente de transmutação, ou seja, transformação de um elemento químico em outro elemento químico a partir do bombardeamento da inclusão de massa no núcleo, né? Que se faz também com outras radiações, a radiação que tem massa, como essa aqui, radiação alfa. Olha o tempo que se passou, hein, gente? 2019. O cara fez a última experiência em 2011. É claro que teve a Primeira Guerra Mundial, que atrapalhou todo mundo aí, né? Foram 4 anos de guerra. Mas, de 1919, ninguém mexeu mais com o negócio, então não houve avanço literário, digamos. Aí aparece esse cientista aqui, Chadwick. Ele pega aquela experiência do Rutherford, da transmutação, e começa a pensar o seguinte: esse modelo proposto pelo Rutherford Bohr, eu preciso dar uma revisada nisso aí. Se o núcleo é formado por partículas positivas, até então eles achavam que tinha só próton no núcleo, tá, gente? Veja que esse modelo veio lá do início do século até aqui em 1930. Já é aqui, tá bom, gente? Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Então, ele perguntava por que as partículas não se repelem e o núcleo, assim, não desmorona. Ele pensava assim, ó, dá para a gente compreender por que os elétrons não se repelem entre si, porque eles estão em movimento e esse movimento é guardado pela velocidade e forças nucleares, tudo bem. Mas quando ele pensava assim, se cargas elétricas se repelem, e eu só tenho carga elétrica positiva no núcleo, por que esse núcleo não se afasta, não incha, não se distancia um do outro, ou não explode? Então ficava essa pergunta. Aí o Chadwick fez uma experiência. Espera aí um minutinho que eu vou mexer nessa carga de marimbondo aí. Eu não posso aceitar dogma. O cara pensa assim, ó, eu não posso aceitar perguntas sem resposta, tá? Então, o que que ele fez? Fez uma experiência bem interessante. Olha, o mundo estava cheio de experiência parecida e ele só repetiu, agora com outro objetivo. Ele verificou o seguinte, ó, eu tenho a radiação alfa, que na verdade tem massa, é radiação, mas tem 2 prótons e 2 nêutrons. Só não tem elétron. Se tiver elétron, ela vai ser o berílio, tá bom? Que tem elétrons em movimento. Não, desculpa. É, se tivesse elétron, ela seria um átomo classificado na tabela hélio, hélio, 2 prótons, 2 nêutrons. Seria um átomo de hélio. Então, o que ele fez? Ele pegou um átomo de berílio, né, que tem massa nobre, 2 prótons, 2 elétrons. Não, número atômico 4 prótons e cinco nêutrons. Só que é o seguinte, a massa dos elementos ainda não era definida, só se definia porque não se sabia bem a massa, se achava que a massa era definida
quantidade de prótons só. E o que ele fez? Pegou um campo eletromagnético positivo, aqui uma placa positiva, outra negativa, bombardeou com radiação alfa o átomo de berílio e verificou o seguinte: ele foi verificar o que, que apareceu aqui do outro lado. Tá? Então, ele verificou o seguinte: esse aqui é depois do bombardeio, né? Ele verificou o seguinte: essa radiação alfa, o nêutron ou próton, ele não sabia bem, achava que era só próton, bombardeou. Com isso, eu incluí material, eu incluí partícula no núcleo desse elemento químico aqui, e ele ficou radioativo. Tá bem, gente? Então, com isso, ele descobriu aqui o seguinte, ó, não pode existir somente próton no núcleo do átomo. Tem que existir algum outro elemento do mesmo tamanho, da mesma dimensão, mas sem carga neutra. Então, foi quando ele estabeleceu, o mundo científico aceitou que o átomo, então, passa a ser conhecido com essas partículas aqui, ó. Próton com carga elétrica positiva e com massa equivalente a 1, nêutron com carga elétrica neutra e massa igual a do próton, e o elétron com carga -1, ou seja, negativa, e com a massa 1.836 vezes menor que o Rutherford já tinha determinado, já havia determinado. Tá bom? Então, o átomo passa a ser conhecido como duas partes, uma parte do núcleo, uma parte da eletrosfera, e, portanto, está caracterizado que ele pode ser dividido. A filha da Madame Curie, Irene Curie, também casou com um rapaz, Frederic, e continuaram as pesquisas no próprio laboratório lá. Em 1936, veja, em 1936 já está iniciando já está a convulsão de preparo da Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas o que, que eles fazem? Eles relembram daquela experiência do Rutherford da transmutação lá em 1919, né? Quando ele conseguiu transformar nitrogênio em oxigênio, a transmutação, aquilo. Então, eles pegaram, em uma das experiências, deve ter feito milhares, né? Que foi o primeiro elemento radioativo artificial produzido pelo homem, foram eles que produziram. O que eles fizeram? Eles bombardearam o alumínio, um átomo de alumínio, com a radiação alfa. E o que que deu? Ó, radiação alfa, número atômico 13, massa 27. Bombardeou com uma radiação corpusculada, ela tem corpo, tem massa, e transformou em um outro elemento, ou seja, de 13 de número atômico pulou para 15. Significa o quê? Significa que dois prótons da radiação alfa vieram para aqui, mudando quem dá o tom, quem identifica a impressão digital do elemento é o número atômico, tá bem, gente? A quantidade de próton. Tá aqui, ó, 15. O 15 na tabela já é o fósforo. Em consequência, mudou a massa. Então, de 27, o átomo, a radiação cedeu 3, a radiação cedeu de 20, de 27 para 30, a radiação cedeu 3 nêutrons. Aqui, ó. 3 nêutrons. Massa foi para 30, né? A massa é o número de próton mais nêutron. Aí sobrou um nêutron. Para onde foi? Ele saiu em forma de radiação, ele se perdeu. Então, aqui a humanidade toma conhecimento que ela pode, sim, transformar um elemento no outro e que dessas transformações podem resultar em elementos radioativos, porque esse átomo de fósforo ele passou a ser radioativo. Ele tem uma massa além do normal. A massa do fósforo não é 30. Quer ver aqui na tabela? Cadê o fósforo aqui, o P? Onde é que está o P? Está vendo aqui, ó, número atômico e a massa. Desculpem, não vou conseguir aumentar.
Aqui está 15. Não, é isso mesmo, está aqui, ó. 30, é 30 sim. Mas ele está com excesso de energia e, portanto, ficou radioativo. O que que acontece quando isso ocorre, gente? Um elemento produzido ficou radioativo. Ele vai perder energia, ele vai liberar o excesso de energia, tá bom? Até se estabilizar. Quando ele chegar na carga de energia igual ao elemento químico natural, estável, aí ele para e vira estável também. Tá bom, gente? É exatamente a eliminação de energia para buscar o seu estado de repouso, que é a parte radioativa dele. Tá bom? Então, quando ele chega no estado de repouso, ele deixa de ser radioativo, mas ele foi produzido artificialmente. É diferente do elemento. O elemento encontrado na natureza que já é radioativo. Esse elemento vem de bilhões e bilhões de anos atrás, quando a Terra foi estabelecida, foi criada, talvez pelas explosões estelares, tá bom? E ocorreram muitas fusões e transmutações. Ainda hoje tem elemento aí radioativo, é encontrado, claro. O urânio é um. É, urânio é um, esses elementos de, de grande número atômico que são encontrados, plutônio é outro, e por aí vai.